Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lipsyn, São Paulo. História das religiões. Religiões africanas e afro-americanas. A África atual inclui mais de 40 estados-nação, muitos deles com uma grande variedade de culturas e religiões. Estudiosos já estimaram que mais de 1000 línguas são faladas neste grande continente. Muito da variedade da África deve-se à sua longa história e à sua geografia bastante diversa. Há 4 grandes desertos na África: o Kalahari, no sudoeste, o da Líbia, no norte, o da Núbia, no nordeste, e o Saara, que se estende do rio Nilo, no leste, até o Oceano Atlântico, no oeste. Só o Saara cobre 8.600.000 km², quase um terço da África. Nômades e tribos de pastores há muito tempo vivem nessas áreas desoladas. Mas a África também possui inúmeras selvas, vastas campinas e montanhas majestosas. Muitos rios serpenteiam pelo seu solo. O rio mais extenso da África e também do mundo é o Nilo, que percorre mais de 6.000 quilômetros desde o Lago Vitória até o Mar Mediterrâneo. Às margens desse antigo rio, faraós construíram suas tumbas e acredita-se que Moisés foi tirado de suas águas. A civilização africana foi moldada por uma grande migração de pessoas por estas águas, vindas de outros continentes e outras culturas. É uma grande combinação de sociedades moldadas por uma enorme variedade de influências. As religiões africanas são tão diversas quanto suas culturas. Mas também houve influências unificadoras, principalmente do cristianismo e do islamismo. Na última década do século XX, a configuração religiosa da África incluía mais de 300 milhões de cristãos e pouco menos de 300 milhões de muçulmanos. Existem cerca de 70 milhões de seguidores de religiões tradicionais africanas e cerca de 1,5 milhão de hindus. De 30% a 40% dos africanos praticam as religiões nativas ou o que os historiadores geralmente chamam de religiões tradicionais africanas. As crenças nativas sobreviveram ao se misturar com o cristianismo e com o islamismo. Essa mistura ou combinação é chamada de sincretismo, um fenômeno comum na história das religiões e das culturas. As religiões tradicionais africanas continuam presentes entre as sociedades étnicas que os historiadores chamam de povos tradicionais. Essas sociedades se concentram na região subsaariana, próximas ou abaixo do Equador. As religiões tradicionais africanas tendem a se estruturar mais em performances dramáticas do que em discursos filosóficos. As performances dramáticas tendem a ser sensuais. Visão, audição, olfato, paladar e tato, todos empenhados em unir o mundo espiritual dos deuses e espíritos ancestrais ao mundo social dos devotos tradicionais. Máscaras e roupas especiais, ervas e comida, danças e sacrifícios, gritos, cantos e discursos emocionados. Tudo isso é empregado nas religiões tradicionais africanas. O conceito geral mais amplo das religiões africanas nativas envolve uma gama de conceitos e preceitos. O continente africano é tão diversificado que tentar identificar uma religião africana em particular é bastante difícil de fazer, a menos que falemos a respeito de Olodumare, que é o Deus Supremo ou Ser Supremo para a maioria dos africanos. Entretanto, esse termo pode ser usado em diferentes aspectos ou línguas que podem ser diferentes do Olodumare do povo Yoruba. Há muitas sub-religiões dentro das principais religiões africanas. Uma coisa importante, na África a religião não é só no domingo de manhã, é uma coisa diária e cada grupo em particular pode ter sua divindade de preferência e ela terá relação com seus ancestrais.
Através de performances dramáticas em festejos e cultos, espíritos e deuses baixam nos devotos e são incorporados. Pela incorporação, os espíritos advertem e orientam os devotos tanto em questões espirituais quanto em questões financeiras. Mas às vezes eles também podem causar o mal. As religiões tradicionais africanas também tendem a ser mais orais que literárias, transmitindo crenças e ensinamentos através de inúmeras artes verbais e não tanto por escrituras. Mitos e folclore, enigmas e provérbios e, às vezes, canções e poesias são utilizados. Alguns teólogos africanos cristãos creem ser possível uma nova era de independência religiosa na África terceiro-mundista. Alguns veem o fenômeno das igrejas nativas como um sinal dessa nova era ou a nova chegada do Espírito Santo. Há cerca de 25 ou 30 anos, a África começou a se remodelar e a se voltar para seus próprios meios e métodos nativos de adoração. Lembro que muitos já me disseram que quando o missionário vem, eles pegam o piano e começam a cantar aquelas velhas canções que são ensinadas e tudo mais. Mas quando o missionário dá as costas, eles pegam o tom-tom, que é como eles chamam o tambor, e voltam a praticar os seus cultos nativos. Nós vemos que a África hoje está realmente conseguindo praticar a sua religião. Ou a sua espiritualidade da forma que ela quer e não controlada pelos colonizadores. Os movimentos separatistas da África prosperaram ao converter seguidores de religiões tradicionais para o cristianismo ou para o islamismo. Mas o reflorescimento recente das religiões tradicionais é diferente. Ele visa redescobrir ou reafirmar as práticas tradicionais africanas após séculos de dominação cristã e muçulmana. Algumas religiões tradicionais africanas no passado tomaram a forma de sociedades secretas. Hoje, as sociedades secretas da África se tornaram outro elemento dos movimentos neotradicionais. Alguns teólogos africanos sugerem que as religiões tradicionais revitalizadas podem até ficar unificadas com o cristianismo e o islamismo africanos. Alguns até especulam que tais forças unificadas podem um dia unir a África como uma só nação. Hoje é comum dizer que os mitos constroem o mundo. Sobretudo para os tradicionalistas africanos, os mitos são histórias excepcionais, exemplares, cheias de significado sagrado e moral. Alguns mitos africanos referem-se ao comportamento moral, explicando por que certas práticas devem ser feitas de um modo e não de outro. Mas outros mitos expressam valores e atitudes morais em relação à realidade da África tradicional. Mitos e folclore, juntamente com outras artes orais, como enigmas e provérbios, têm assim uma função social ao dar à vida diária um significado transcendental. Apesar de gerações em contato com outras religiões dominantes, os iorubás conseguiram preservar virtualmente intactos os mitos tradicionais que há muito compõem suas práticas religiosas. O povo iorubá é um dos grupos religiosos mais numerosos no oeste da África, chegando a 15 milhões de pessoas. Embora habitem a maior parte da Nigéria, os iorubás também habitam regiões que vão do Benin até o rio Níger. Os iorubás não são meramente uma tribo. Eles já foram uma civilização próspera dedicada à lavoura e ao engenho. A religião iorubá é geralmente associada ao politeísmo. Mas tal associação ignora totalmente a natureza da religião iorubá, assim como seus mitos, seu folclore e seus rituais. A religião iorubá de fato abrange um conjunto de divindades,
mas todas elas são manifestações de uma divindade suprema. A estrutura Ifá, Orixá ou o panteão começa com o Olodumare, que é traduzido como o controlador do universo. Essa entidade seria conhecida como nosso Ser Supremo. A partir dessa entidade, nós temos os orixás. Esses seres divinos são várias expressões do Ser Supremo, que foram encarregados pelo Ser Supremo de criar o mundo. Essa versão comum do mito da criação dos Yorubás nos revela algo sobre a relação entre o Olodumare e as divindades menores chamadas de orixás. Cada orixá é uma representação ou manifestação do poder de Olodumare, mas nenhum deles é Olodumare. Somente Olodumare é supremo. As outras divindades exercem um papel muito importante. Elas são mais atuantes nas questões humanas. E o Ser Supremo é meio que representado por essas outras divindades. E cada uma tem seu próprio altar, tem seu próprio sacerdócio, seu próprio conjunto de tabus e objetos sagrados, locais sagrados, e controla aspectos específicos do comportamento humano ou de todos os nossos problemas globais. E isso praticamente não existe nas religiões tipicamente ocidentais. O Olodumare, de fato, remonta aos primórdios da mitologia iorubana, mas seu poder e sua presença é manifestada e transmitida em mitos que personificam a natureza e os processos naturais. A terra, os rios, lagoas e oceanos, tudo é respeitado como pessoas ou deuses. Às vezes, o Olodumare é até mesmo retratado como uma pessoa importante que viveu há muito tempo. O orixá Nlá, também chamado de Obatalá, é uma manifestação de Olodumare. Esse orixá, ou deus menor, é o criador, o modelador das formas humanas. Embora Obatalá geralmente seja andrógeno, ele é mais frequentemente descrito como homem. Ele é o criador dos bebês no útero. Ele até mesmo cria os deformados e desfigurados. Portanto, zombar de tais criaturas desafortunadas é zombar do próprio Obatalá. Não está totalmente clara qual é a relação entre Obatalá e os outros orixás, mas de acordo com a mitologia iorubana, existe aparentemente uma hierarquia de orixás. Alguns têm sua origem no próprio Olodumare. De acordo com a primeira versão do mito da criação, esses orixás originalmente habitavam os céus com Olodumare e eles auxiliam Obatalá em seu trabalho de criação. Esses orixás também são divindades primordiais. Entre eles estão Exu, Xangô, Ilê e Olum-Milá. Olum-Milá também leva o título de Babalaô, o pai dos mistérios. Ele é enviado por Obatalá para dar orientação. Exu, outro orixá primordial, é representado na mitologia iorubana como o brincalhão. O brincalhão ou travesso aparece em muitas mitologias tradicionais africanas. Os muçulmanos e os cristãos geralmente associam Exu com Satanás, o acusador ou enganador. A associação não é de todo enganosa, porque Exu desafia e põe à prova. Ele também tem grande conhecimento dos desejos secretos e do destino dos devotos. Exu é o senhor de todas as decisões, porque decisões são realizadas numa encruzilhada. Isso significa que você pode ir por um caminho ou por outro. Então, Exu é o orixá a quem o devoto deve apelar para ter orientação e clareza na hora de tomar decisões. Exu provoca brigas e mau comportamento entre as pessoas para suscitar a virtude entre elas. Dessa forma, ele acaba suscitando a ordem moral e a digressão religiosa.
Ele é muitas vezes representado com formas humanas, com chifres na cabeça e com uma clava ou faca ao lado. Às vezes ele é um homem pequeno que, embora cheio de pompa, também tem consciência de sua baixa estatura. Em algumas tradições, Exu é representado por um falo. Nos mitos iorubanos, ele quase sempre traz calamidade. E num dos mitos, ele até mesmo invoca a calamidade entre os demais orixás primordiais. Xangô, como Obatalá e Exu, é uma divindade primordial. Por fim, Ilê, ou Mãe Terra, é outro dos orixás primordiais. Acredita-se que, ao nascer, nós repousamos nela e, ao morrer, retornamos a seu ventre. E em cada refeição, os ancestrais que habitam nela são honrados com algumas gotas de bebida jogadas no chão. Ogum, a divindade da guerra, é o patrono do ferro. Habita às margens da sociedade. Ele é o patrono da caça e das florestas. Ogum é inovador e sabe o que está acontecendo em outras sociedades. Ele se comunica com os espíritos dos céus, das selvas, dos pastos e da tecnologia. Dizem que, onde dois pedaços de ferro são unidos e seu nome é invocado, Ogum estará lá. Entre os Shonan do Zimbábue, os ancestrais são os intercessores entre o Deus Supremo e a comunidade dos vivos. Os Shonan acreditam que o Deus Supremo é um ser metafísico que não interage diretamente com a comunidade humana. As relações espirituais entre deuses e humanos ocorrem através dos ancestrais, que, como espíritos, podem se comunicar com o Deus Supremo. Mas os ancestrais Shonan também são espíritos humanos que se mantêm ligados à sociedade terrena. Independentemente de como os humanos são vistos entre esses povos tradicionais, eles estão quase sempre ligados ao mundo divino, ou por seus espíritos, ou pelo destino. A devoção aos ancestrais implica em interdependência, porque os ancestrais fazem a mediação entre a vida da comunidade com a vida divina. Os ancestrais participam ativamente tanto no domínio dos mortos quanto no dos vivos. Os Yogi, que é o plural de Yog, não são presenças sempre amigáveis ou más em certos santuários. Tais espíritos e forças também se envolvem nos conflitos da sociedade com outros Yogi. Alguns desses Yogi podem trazer calamidade, principalmente doenças. Os Acholi praticam rituais para apaziguá-los ou expulsá-los, às vezes através de provações longas e torturantes. Os rituais de cura dos Acholi envolvem primeiro um curandeiro, um adivinho, que verifica uma doença como sendo causada por um Yogi. Junto a assistentes e à família, o curandeiro e seus auxiliares cantam canções Yogi. Tambores e chocalhos são usados para soar vários ritmos. No processo, às vezes o Yogi possui o curandeiro, fazendo com que ele ou ela se agitem violentamente. Se isso acontece, o ritual para. O curandeiro então chama alguém com mais experiência, autoridade e força para dar continuidade ao tratamento. Os remédios tradicionais africanos são feitos de cascas e seivas de árvore e extratos de raízes e outras ervas. E conforme observado nos rituais de cura dos Acholi, tratamentos farmacêuticos e adivinhações ajudam a restaurar a vitalidade daqueles cuja doença é tida essencialmente como um mal do espírito. Os Yorubás, assim como outros grupos religiosos tradicionais, consideram os seres humanos como um composto.
O espírito retorna para Olodumare, a divindade suprema, enquanto o corpo retorna para Ilê, a Mãe Terra. Após a morte de alguém e em determinadas ocasiões, os africanos tradicionais festejam num ritual de dança chamado Egungun. A celebração do Egungun é exclusiva em sua performance. Mulheres e crianças são proibidas de se aproximar do espírito, já que seria o mesmo que se aproximar dos mortos. Mas o Geledê é a mais democrática das festas e cerimônias iorubanas. O Geledê honra principalmente os ancestrais femininos, e mulheres e crianças são essenciais para a sua força. Duas revoluções afetaram direta e profundamente a cultura e a religião na África. A primeira revolução foi um avanço tecnológico que possibilitou o tráfico de escravos na bacia do Atlântico. A segunda revolução foi um desenvolvimento econômico que tornou o tráfico de escravos altamente lucrativo. Cerca de 10 milhões de africanos foram levados para as Américas nos séculos seguintes, e suas religiões tradicionais foram com eles. Quando os africanos foram trazidos para as Américas e escravizados, foram esses mesmos sacerdotes e sacerdotisas, agindo em segredo, agindo como médicos, por um lado, que conseguiram também manter essa identidade viva. E eles conseguiram transmitir uma força espiritual, uma energia que permitiu que as pessoas sobrevivessem àquelas circunstâncias devastadoras. Com a invenção de navios à vela que navegavam a Bolina e com a melhoria dos mastros e da força de tração, os portugueses no início do século XV conseguiram navegar para o sul, até o Senegal, no noroeste da África, e ainda voltar para o norte. Isso abriu uma rota definitiva da Europa para a África subsaariana. Uma segunda revolução estimulou o tráfico transatlântico de escravos quando os portugueses exportaram o sistema de plantação mediterrâneo para a bacia do Atlântico Sul. Isso revolucionou a economia da produção de açúcar. Quando os dirigentes da Companhia Holandesa das Índias Ocidentais expandiram esse sistema pelo Caribe e pela América do Norte, seguiu-se uma explosão de demanda por mão de obra, principalmente mão de obra escrava. Por causa da demanda crescente por açúcar na Europa, as terras para a produção de açúcar tiveram que se expandir para além das pequenas fazendas do Mediterrâneo. O sistema de plantação, que originalmente era um sistema de capital, agora se tornava um sistema de investimento em terras, processamento industrial, trabalho escravo e sistema gerencial rígido. Os escravos eram comprados e vendidos como bens ativos no Mediterrâneo, uma área controlada principalmente por muçulmanos e cristãos. A navegação entre Portugal e África Ocidental agora abria definitivamente o tráfico de escravos na região subsaariana aos primeiros capitalistas europeus. A prática da escravatura estava agora completamente difundida. Os portugueses foram os primeiros a espalhar a prática pela bacia do Atlântico e foram os primeiros a suprir o sistema americano de produção de açúcar com escravos africanos. O sistema de plantação do Brasil e do Atlântico Sul tornou-se o modelo para a produção de outras mercadorias. No sul da América do Norte, o sistema de plantação foi copiado na produção de tabaco na Virgínia, na produção de arroz e de anil na Carolina do Sul e na produção de algodão em outras áreas a leste do Mississippi. Tudo isso exigia mão de obra barata para suprir o consumo e a demanda na Europa. E a resposta foi o tráfico transatlântico de escravos africanos. Dos cerca de 10 milhões de escravos que chegaram às plantações nas Américas entre 1502 e 1860, entre 500 mil e 700 mil foram trazidos para a América do Norte. O restante ou foi para a América Central ou para a América do Sul. Cerca de 30 a 50 milhões de outros africanos morreram ou durante a travessia do oceano ou enjaulados em portos de navios negreiros na África, ou em guerras tribais africanas causadas pelas influências maléficas do tráfico escravista. Os primeiros escravos africanos foram exportados inicialmente do oeste da África, mas os portugueses, os espanhóis e principalmente os holandeses logo estariam chegando também à África Central.
As religiões tradicionais africanas são fundamentadas em rituais que visam a algum favor, vantagem ou orientação dos espíritos ancestrais. O aspecto performático da religião na África inclui muitos fenômenos relacionados à magia, como encantos, amuletos, santuários, adivinhações e possessões espirituais. Na verdade, tais fenômenos mágicos caracterizam as religiões africanas tanto quanto as artes orais que comentamos antes. As funções dos encantos e amuletos na África estão relacionadas a poderes, espíritos, divindades menores e fantasmas. Este fetiche africano, que se chama camise na língua africana, representa uma figura de poder. Ele é reverenciado como uma pessoa, não como uma escultura. E ele é usado para vários métodos de cura, de vingança, seja de que natureza for. Note que há lâminas enfiadas no fetiche e também alguns pregos. Bem antes que os colonos chegassem, os africanos usavam lâminas. O mesmo tipo de lâmina colocada nas lanças era usado para colocar no fetiche. Para dar um bom exemplo, se eu sou o curandeiro, sou o chefe espiritual que faz todas as curas na aldeia, e um dos aldeões chega a mim e me diz: escuta, estou com uma dor aqui do lado, eu, como chefe espiritual, o curandeiro, pego e enfio um prego ou uma lâmina neste objeto aqui, exatamente onde a pessoa está se queixando de dor. Aí esse objeto, esse fetiche, esse camise absorve toda a dor. E a pessoa volta depois e diz ao curandeiro ou ao chefe espiritual: olha, eu fiquei bom, estou curado. Então, todas essas lâminas que você vê representam o número de vezes que as pessoas vieram ao chefe espiritual para serem curadas. Os tradicionalistas africanos vivenciam a religião como um encontro com forças e presenças estranhas, tanto humanas quanto espirituais. E muitas dessas forças podem ameaçar o bem-estar da comunidade e de indivíduos. O infortúnio também pode ser entendido como obra de espíritos benevolentes que podem infligi-lo, cumprindo seu papel de guardiões da tradição. Muitos infortúnios também podem ser atribuídos ao poder da bruxaria. Entre os balubás, a feitiçaria geralmente é uma pessoa estranha, calada ou antissocial. Ela ou ele pode viver nos arredores da aldeia. Acredita-se que pessoas assim vivam acompanhadas de forças que podem corromper e destruir. O controle de tais forças exige remédios fortes e curandeiros especialistas que consigam encontrar e destruir espíritos maléficos ou ao menos estabelecer uma trégua com eles. Elementos das religiões tradicionais africanas foram inicialmente exportados do oeste da África para o Brasil no século XVI. Mas eles não prosperaram até a metade do século XIX. Muitos cultos tradicionais africanos se enraizaram. Os diversos cultos brasileiros dão ao médium espiritual um papel essencial, com ênfase especial na possessão de espíritos e na adivinhação. A adivinhação invoca a ajuda do mundo espiritual para aqueles que sofrem com infortúnios no mundo dos vivos. É um aspecto sólido da mediunidade, e no Brasil a adivinhação continua ligada profundamente a funções similares na África. Os cultos afro-brasileiros, como as religiões tradicionais da África, dão grande ênfase à performance como falas e danças, tambores e sacrifícios. As cerimônias são dramáticas, coloridas e exaltadas. Elas evocam os poderes milenares e a presença de divindades e santos. Os afro-brasileiros nem sempre foram apoiados ou encorajados a praticar abertamente sua religião tradicional. Suas práticas religiosas foram proibidas e perseguidas. Por precaução, o sincretismo dos orixás com os santos católicos deu a elas uma certa legitimidade entre a população predominantemente católica do Brasil. Os afro-brasileiros, na verdade, ficaram à margem das elites governantes em nível regional e nacional, no Brasil e em outras regiões. Os vários cultos afro-brasileiros muitas vezes suscitaram debates sobre autenticidade,
geralmente levantando a questão de se um culto pode mesmo associar suas práticas às tradições africanas originais. Entre os cultos do Caribe que ganharam a atenção dos historiadores religiosos, nenhum é mais estudado do que o voodoo haitiano. E precisamente por isso, o voodoo é bastante mal interpretado. Assim como nos cultos brasileiros, aqueles que praticam o voodoo são descendentes de povos do oeste africano. O voodoo é principalmente associado com os haitianos e com os crioulos de Nova Orleans. É uma mistura de religiões tradicionais africanas e práticas católicas romanas. Quando os africanos chegaram aqui, a maioria desembarcou no porto de Nova Orleans e em Charleston, Carolina do Sul. Aqueles que chegaram em Nova Orleans e Charleston, na Carolina do Sul, vieram direto da África. Todos os demais vieram das ilhas. Eles haviam sido doutrinados ou domados nas ilhas ou no Caribe através das Índias Orientais. Mas os que chegaram em Charleston, os que chegaram em Nova Orleans, vieram direto da África. Por essa razão, você tem na Carolina do Sul e em Nova Orleans, naquela região, muitos e muitos sinais da religião africana nativa do Vodum. Vodum é a adoração de divindades africanas tradicionais do antigo povo Fon, que pertencia ao reino de Daomé, que hoje é o Benin. E o seu sistema se desenvolveu no Haiti como o Vodum haitiano. Há algumas pequenas práticas individuais derivadas do Vodum que chegaram na região sul dos Estados Unidos devido ao tráfico escravista, através de duas cidades principais, uma é Nova Orleans e a outra é Virgínia. Mas elas não se desenvolveram na religião propriamente dita. Ficaram mais no nível do ritual individual, em que as pessoas faziam determinadas coisas que eram parte da religião, mas as divindades, em termos de como eram adoradas no Haiti, não vieram a este país para ficar muito tempo. No voodoo haitiano, o princípio controlador é o Loa, uma classe de espíritos, manifestações, forças e entidades espirituais. A relação entre os devotos e o Loa é performática, dramática e mágica. Exatamente como era nos cultos dos ancestrais na África. A prática do voodoo começou a diminuir quando o Haiti chegou ao fim do século XX. Uma das causas do declínio do voodoo é o fim das grandes famílias rurais. Outra causa é a fragmentação de grandes cultos em cultos menores, dirigidos por sacerdotes mal treinados. Uma outra causa é a pobreza, que fez com que muitos devotos do voodoo procurassem a vida urbana. Nas cidades, esses devotos esquecem suas preocupações agrárias tradicionais e sua ligação com os espíritos ancestrais. No entanto, o culto do voodoo ainda é uma crença vigorosa na bacia do Caribe e em partes da América do Norte. Entre as menos conhecidas das religiões afro-caribenhas está a santeria, uma religião tradicional praticada principalmente em Cuba e em Porto Rico. A santeria, que significa adoração aos santos, preserva elementos distintos da religião iorubá no Novo Mundo. De fato, sua divindade central é o Olodumare, o deus dos iorubás. Os orixás, ou os deuses menores da tradição iorubana, são venerados como anjos da guarda pelos devotos da santeria. Várias versões da religião iorubá eram praticadas entre os povos hispânicos e daí evoluíram para uma prática chamada santeria. A religião iorubá acabou se misturando com o catolicismo francês. Algumas divindades dos iorubás foram transformadas em santos naquela época. Portanto, havia uma certa correspondência e eles conseguiram transformar todos aqueles conceitos religiosos em algo bem mais aceitável.
Então a santeria e Yorubá estão muito ligados. A escritora Mihene Gonzalez Whipple observa que cada devoto da santeria usa a adivinhação para determinar qual orixá foi designado como seu ou sua divindade protetora. Os adeptos da santeria acreditam em possessão espiritual. Os santeiros são possuídos ou servem de cavalo para os orixás ou santos. Em tais possessões, o santeiro torna-se o médium pelo qual um orixá ou santo falará cara a cara com os devotos. Tudo isso envolve um complicado e longo sistema de iniciação para cada devoto da santeria. O amor é uma virtude de Lodumaré que nós aqui na Terra tentamos alcançar. Para adquirir e manter o verdadeiro espírito do amor, devemos nos sacrificar e alimentar o espírito diariamente. Isto representa a bondade de Iejiabe. Purificação, bom caráter e longa vida. Vocês dois podem beber, por favor. Muito bem, para sua noiva. Anje, Anje Mai. Anje, Anje Mai. Anje, 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 Anje. Tudo bem. Antes de sairmos, você pode beijar a noiva. Mas esse foi um beijo muito bonito mesmo. Então vamos lá, tudo bem? Anje, 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 Anje Mai. Os senhores de escravos espanhóis em Cuba associavam a santeria à adoração do diabo e os devotos acabaram sendo perseguidos. Por isso, sua prática durante muito tempo foi feita em segredo. Como o voodoo, a santeria ainda está envolta em segredo. E assim como no voodoo, pessoas de fora consideram a santeria exótica e diabólica. A santeria é vista com suspeita principalmente porque os sacrifícios são parte essencial dos rituais. E até o sacrifício com sangue pode ser praticado quando envolve uma importante questão espiritual. Os cultos neotradicionais africanos não são tão comuns nos Estados Unidos quanto são na bacia do Atlântico Sul. O estudo das religiões afro-americanas nos Estados Unidos tendem a enfatizar a ascendência cultural do protestantismo afro-americano em oposição ao catolicismo afro-americano, ao islamismo afro-americano e aos cultos neotradicionais africanos. Essa ênfase no protestantismo afro-americano é fundamentalmente baseada no contato histórico entre escravos africanos e colonizadores britânicos protestantes. Em outras palavras, foi o protestantismo americano que legitimou a instituição da escravatura nos Estados Unidos. E foi ao protestantismo que os primeiros escravos foram expostos. Sociólogos como C. Eric Lincoln e Lawrence Mamiya descrevem o cristianismo afro-americano nos Estados Unidos com o termo Igreja Negra. Sociologicamente, as igrejas negras são aquelas constituídas por qualquer cristão negro se ele ou ela for membro de uma congregação negra. As igrejas negras, assim definidas, são as 7 maiores congregações independentes, controladas exclusivamente por negros e juntas agrupavam 80% dos devotos religiosos negros no final do século XX. Certamente, uma coisa que precisamos dizer que foi transmitida das religiões tradicionais africanas está presente em toda a cultura e nas religiões afro-americanas é a música. A música, a cantoria, o evangelho, a música gospel, os spirituals, porque todo esse conjunto dessas performances religiosas, creio eu, está muito ligado à expressividade africana. A forma como todos na congregação se envolvem e as pessoas pulam, gritam, dançam, se emocionam e o ritmo da liturgia vai se elevando, atingindo o ponto máximo e depois retornando. Ali, com certeza, existe um padrão, um formato que permite, encoraja todos a participarem e a se envolverem também nesse processo.
Embora as igrejas afro-americanas sejam identificadas com as seitas protestantes, Lincoln e Mamiya sugerem que elas também têm relação com as religiões tradicionais africanas de uma forma conceitual e moral. Eles explicam a relação em termos do que chamam de cosmos sagrado negro, que é um universo paralelo ao cristianismo europeu. A ideia do cosmos sagrado negro é, em parte, uma resposta a outros sociólogos que afirmam que as igrejas afro-americanas são apenas uma tentativa débil de imitar a cultura branca. Esses outros sociólogos dizem que as igrejas afro-americanas não exibem nenhum elemento excepcional que as diferencie do cristianismo e da cultura europeia. Mas para sociólogos como Lincoln e Mamiya, as igrejas afro-americanas são alternativas morais e religiosas para as grandes igrejas norte-americanas. Nós não viveremos em pecado porque somos filhos de Deus. E quando tudo isso aqui acabar, quando a noite não mais se projetar sobre nós, quando nós não mais estivermos às margens deste rio, poderemos declarar como Martin King declarou: finalmente livres, finalmente livres. Graças a Deus Todo-Poderoso, finalmente livres. As igrejas afro-americanas tendem a ser evangélicas. Para tais igrejas, a pregação tende a se basear em histórias bíblicas, tanto das escrituras hebraicas quanto do evangelho cristão. E busca converter os descrentes ao cristianismo. Ideias como santidade e santificação são frequentemente usadas para descrever tal forma de pregação. Música gospel e pregações carismáticas são parte proeminente de sua vida religiosa. Os ensinamentos sociais das igrejas afro-americanas tendem a ser igualitários. Na verdade, a ênfase igualitária identifica fundamentalmente os ensinamentos sociais das igrejas afro-americanas. Tal ênfase talvez nunca tenha sido tão evidente como no movimento pelos direitos civis na década de 60. Mas os sociólogos Lincoln e Mamiya sustentam que a influência das igrejas afro-americanas é mais evidente não no ativismo pelos direitos civis, mas sim na influência interna da própria cultura afro-americana. Com a Revolução Cultural nos anos 60 e começo dos 70, as igrejas afro-americanas começaram a examinar suas possíveis ligações com as religiões tradicionais africanas. Existe um ressurgimento. Eu gosto de usar a palavra renascença. Há uma renascença de religiões africanas ocorrendo exatamente neste momento. Ela, na minha opinião, atingiu o seu segundo estágio. O primeiro estágio da expressão da religião foi a forma como a religião precisou ser praticada durante os anos de escravidão. Por causa do modo como a escravidão funcionava na época, em vários lugares, as religiões tiveram que se esconder. Elas não podiam ser praticadas publicamente. Elas, se fossem praticadas publicamente, tinham que ser sob um disfarce ou com uma máscara, fingindo fazer alguma coisa que não estavam fazendo ou fingindo ser uma coisa que não eram. Nos últimos, eu diria, 50 anos, desde a década de 1950, a religião começou a passar por um outro processo de nascimento. E esse processo de nascimento, baseado no que eu observei, levará a religião a um outro estágio do seu ciclo de expressão, que é se tornar pública. Os aspectos dramáticos e orais da cultura tradicional africana são vistos com mais força nas instituições leigas afro-americanas, como na arte, na música, no teatro, na literatura, no cinema e organizações políticas radicais. Elementos distintos das religiões tradicionais africanas aparecem entre os católicos afro-americanos e entre os devotos de cultos neotradicionais afro-caribenhos e cultos religiosos afro-brasileiros. Mas os números em tais grupos são pequenos, e eles estão fora do eixo principal das práticas religiosas afro-americanas. As religiões tradicionais africanas fornecem informações valiosas para a nossa compreensão das civilizações humanas. Elas são a memória viva das origens tribais e ancestrais de muitas das chamadas grandes religiões.
A história das religiões africanas e afro-americanas é uma história de sincretismo e conversão. O fato de que as crenças religiosas africanas tenham sobrevivido sugere que tais crenças continuam a ser fontes vitais de sentido religioso e moral, tanto na África pós-colonial quanto nas Américas. As religiões tradicionais africanas conseguem transmitir a experiência religiosa numa variedade de artes orais e performances dramáticas, seja nos movimentos da Igreja Nativa na África ou nos movimentos neotradicionais, como o Voodoo do Haiti e a Santeria de Cuba.